Olha, aqui no estúdio, a partir de agora, nós vamos conversar com o psicólogo e hipnoterapeuta Rodrigo Lopes, ele que vai falar para a gente sobre a técnica da hipnoterapia cognitiva, que é uma técnica de psicoterapia que associa aspectos da hipnose clínica e da abordagem cognitiva comportamental. E hoje nós vamos entender como é que ela pode ajudar no tratamento, por exemplo, de surtos coletivos, ansiedade, depressão, por exemplo. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela gentileza aí de atender nosso convite. Eu que agradeço, estou à sua disposição. A gente tem visto aí, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, muitos casos de depressão, de ansiedade. Tudo isso pode ser controlado, amenizado com a mistura da hipnoterapia. Como é que isso funciona, doutor? Tá. Infelizmente, com a pandemia, a vulnerabilidade, os riscos de aumento de quadros de ansiedade, de depressão, entre outros quadros psicológicos, né, ficaram mais suscetíveis, aumentaram. E a hipnoterapia cognitiva comportamental, né, ela veio com a finalidade de trabalhar através dessa estratégia da hipnose com as terapias cognitivas, nos pensamentos, nas emoções que as pessoas estão tendo dentro dessas situações, que estão sendo, de uma certa maneira, disfuncional, ou seja, não estão sendo coerentes com a realidade ali pedida. E assim, com a abordagem das terapias cognitivas, nós vamos trabalhar para corrigir esses erros de pensamento, essas distorções que as pessoas podem vir a ter dentro desses quadros, né? E a hipnose vem para facilitar esse processo de tratamento, diminuindo esse sofrimento, porque a gente entra com um estado de relaxamento, onde a gente faz a diminuição dessa área pré-frontal, tá? Onde a gente vai fazendo assim um processo de analgesia e anestesia dentro desse contínuo de trabalho. Analgesia e anestesia é o quê? É a pessoa estar em um processo de relaxamento, Sim. tá? Para causar diminuir o impacto do sofrimento e a carga emocional não ser tão sentida no processo hipnótico, onde os cenários que estavam ali sendo desadaptativos, ou seja, incoerentes, ruins, a gente trabalha para tornar eles satisfatórios para aquela pessoa que está ali passando pelo quadro. A pessoa, por exemplo, que está nesse processo de surto, de muita depressão, de muita ansiedade, ela está sofrendo bastante, né? Com certeza, o nível de sofrimento é altíssimo. E a hipnose vai justamente entrar aí para tentar diminuir o máximo esse sofrimento, tá? E a gente conseguir trabalhar ou dentro do próprio processo da hipnose, ou trazendo para a consciência para trabalhar no setting terapêutico de uma forma mais consciente. A princípio, doutor Rodrigo, quando a pessoa começa esse processo do surto, o que as pessoas que estão próximas podem fazer de imediato para acalmar um pouco aquela situação? Olha, a primeira coisa que tem que se perceber, né, é como aquela pessoa está reagindo, a forma como ela está reagindo, porque dependendo das reações que ela estiver tendo, muitas vezes precisa já entrar à procura de um profissional para ajudar, da psicologia, da psiquiatria. Porém, as principais dicas que eu posso dar é as pessoas estarem atentas, estarem próximas das pessoas que estão apresentando esse tipo de sintoma de ansiedade, depressão, tá? Tá ali buscando perceber o dia a dia da pessoa, dependendo das condições de risco que possa envolver qualquer tipo de risco de vida, procurar estar todo o tempo próximo, não se ausentar, né? Ou sempre deixar alguém próximo, tá? A hipnoterapia, ela pode ajudar em quais os processos? A gente citou aqui a questão dos surtos, da depressão. Ela pode ajudar tanto nessas condições mais agressivas do risco dos sintomas, né? Como também naqueles sintomas mais simples. Tanto na depressão quanto em qualquer estrutura coletiva que possa vir a acontecer, né? Infelizmente, estão tendo muitas situações que estão acontecendo, formas de surtos coletivos. E a hipnoterapia pode entrar aí para trabalhar aquelas crenças que estão ali dentro daquele grupo, que estão se vendo dentro daquela mesma forma de
perceber a situação e apresentando aqueles sintomas coletivos, né? Que podem ser vários, que ela pode aparecer de forma aguda ou crônica, né? O surto coletivo. Um surto, por exemplo, né, doutor, ele não tem um local apropriado, digamos assim, para acontecer, uma classe social, uma faixa etária. Ele pode acontecer em qualquer ambiente? Pode acontecer em qualquer ambiente, não tem exatamente um público específico. Na verdade, é o público que as crenças vão ficando mais vulneráveis e as pessoas vão se identificando. Tanto que, se você for perceber, normalmente é mais comum em pessoas que estão numa mesma sala, em pessoas que estão no mesmo ambiente familiar. Tanto que, quando a gente faz o acompanhamento, o tratamento dessa forma de grupo que está passando por esse surto coletivo, normalmente a gente indica também fazer o acompanhamento com os familiares ali, porque muitas vezes já vem de dentro de casa algumas situações e essas pessoas que estão no convívio ou de trabalho, de escola ou de tal realidade, vai ficando cada vez mais evidente essa realidade do quadro. E é muito comum pessoas que já estão sofrendo com algum tipo de quadro de ansiedade, depressão, entre outros, relacionado à saúde mental, estarem mais vulneráveis para essas situações, mesmo sendo uma estrutura coletiva. Geralmente, esses pacientes, quando eles são submetidos a uma hipnoterapia, eles têm uma resistência à técnica ou isso não acontece normalmente? Isso depende muito. Depende muito do quadro, da forma como a pessoa visualiza a Da hipnoterapia, abordagem, da né? abordagem, porque nós hipnoterapeutas, né, nós psicólogos trabalhando com a hipnose, nós sempre estamos buscando orientar, psicoeducar o paciente, mostrando o que é a hipnose, qual é a finalidade, quebrar os mitos que existem ali, que infelizmente foram construídos, né? E nós estamos quebrando, como por exemplo, algumas pessoas acham que vão ficar inconscientes. Não é assim, a pessoa fica consciente, ela percebe tudo que Vai está ali respondendo aos acontecendo, vai estímulos, né? respondendo, ela está consciente. A única diferença é que nesse momento a pessoa, ela vai estar percebendo ali um canal de comunicação diferente com o profissional que está ali E acompanhando. vai estar num momento de maior tranquilidade, Sim, com certeza que é melhor, né, leva a um para... estado de relaxamento. Por isso que a pessoa não sofre tanto como no processo terapêutico sem a hipnose. Mas nós também utilizamos a hipnose apenas de uma forma de controle desse relaxar para trabalhar também consciente. E para tornar consciente aquilo que muitas vezes o paciente não está conseguindo ver por Sim. algum processo de autossabotagem ou alguma questão específica. É um processo que ele acontece de maneira muito lenta, doutor? Pode ser mais rápido? Como é que esse processo acontece? A questão do tempo. Olha, normalmente é muito rápido. Claro que depende muito de cada um, do trabalho, do quadro que cada um tem, mas, na verdade, quando nós utilizamos a hipnose associada às terapias cognitivas comportamentais ou qualquer outra abordagem, mas eu digo as terapias cognitivas porque elas já têm um enfoque de terapia de curto prazo, né? A terapia cognitiva comportamental, terapia de esquemas, né? Ela entra onde ela encurta muito o tratamento. Já Sim. diferentemente quando não utilizada ela. Por exemplo, um tratamento sem a hipnose pode demorar um pouco mais o tratamento. A hipnose, ela dá uma base melhor para que o tratamento seja mais rápido, Seja mais mais rápido. aprimorado, né? Ela pode ser Isso. feita em qualquer idade, em qualquer pessoa. Ela pode ser feita em qualquer idade, a partir do processo que a pessoa já esteja com toda a sua estrutura de consciência montada, né? Com todos os processos de atenção, memória, todo o seu cérebro esteja já desenvolvido para que aconteça esse trabalho. Tanto que vai de crianças a idosos a utilização, com algumas restrições. A gente, ao longo do tempo, a história da humanidade, né, doutor Rodrigo, a gente sempre teve casos
pontuais de surtos, de depressões, que se agravaram aí nessa questão da pandemia. O senhor acredita que foi por conta das circunstâncias que nós vivemos, do isolamento, de ser muito diferente de tudo que a gente já passou, e aí gerou aqueles gatilhos em muitas pessoas? Olha, assim, gerou os gatilhos, com certeza, mas também já tinha um sofrimento muito grande, né, desse processo do adoecimento psicológico. E essa questão da Ele saúde já mental estava ali, né? já estava ali, de certa maneira, né? E a pandemia veio apenas dar o boom, o start para o que as pessoas precisavam, que é buscar essa ajuda. E, na verdade, não estavam indo, ou quem ia parcialmente, não se entregava realmente para o processo, porque cada um tem o seu tempo para buscar esse processo, mas fica bem claro o quanto que a pandemia mostrou que todos nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. A saúde mental é o bem mais precioso que todos nós temos hoje. É verdade, viu, doutor Rodrigo? Não basta ter dinheiro, ter outros bens materiais, se não sabe aproveitar devidamente, com tranquilidade, Sim, né? Com a qualidade de vida e ter a saúde mental. E para isso é preciso, né, que haja esse acompanhamento de um profissional capacitado, que com certeza. antigamente se falava muito, não vou a psicólogo, tinha um certo preconceito. Hoje já faz parte, né, do dia a dia das pessoas ter uma ajuda de uma terapia. E a hipnoterapia tem contribuído bastante, né, nesse processo. Com certeza. E nós temos sempre que buscar a formação dos profissionais, principalmente no perfil das técnicas como a hipnoterapia, né? Procurar profissionais que são vinculados à saúde, que façam esse trabalho, para sempre estar buscando trabalhar nesse processo de uma forma muito ética, né? Levando e garantindo, de uma certa maneira, a segurança do tratamento. Tem que ter bastante experiência, né, no Sim, quesito, porque vai mexer com a mente das pessoas, né? trabalhar com saúde mental é algo muito sério. E quando envolve, independente do procedimento, algum protocolo que alguma técnica tenha, né, ou qualquer uma, que mesmo que não tenha um protocolo, mas você vai ter que estruturar ali o plano terapêutico de tratamento, é necessário, é evidente a necessidade que seja uma pessoa que tenha uma formação significativa e que estudou, foi supervisionado, teve toda uma estrutura para passar esse tratamento de uma maneira significativa e segura. Geralmente, o profissional é que observa se vai haver, naquele caso, daquele paciente, um up a mais da questão da hipnoterapia, com o processo do psicólogo, trabalhar as duas técnicas juntas, né? Eu não, por curiosidade, posso chegar lá e dizer, eu quero passar pelo processo. Muitas pessoas, às vezes, fazem esse pedido, porém, eu faço uma anamnese, que é tá colhendo todas as informações, vendo a realidade, as queixas, o sofrimento que a pessoa já teve, toda a história dela, para daí a gente fazer essas associações, junto com alguns questionários que nós utilizamos dentro do processo da psicoterapia, de acordo com algumas abordagens e teóricos que envolvem essa realidade, para daí estruturar esse plano terapêutico. E aí sim, nós procuramos ver o uso da hipnose, porém, podemos dizer que a grande maioria dos meus pacientes, vamos dizer que 85%, a hipnose faz parte do tratamento. Ou a hipnose formal, que é a hipnose que nós já conhecemos, ou a hipnose de vigília, que eu associo dentro do tratamento, que essa eu já uso praticamente em 99% do tratamento, né? Que a hipnose de vigília é uma forma rápida da gente fazer a mudança emocional ali no momento, do jeito que nós estamos aqui, consciente. Consciente que eu digo em vigília. Entendi, muito bem. A gente gostaria, doutor Rodrigo, de agradecer demais aí sua participação aqui no canal Saúde dessa quinta-feira, falando dessa técnica tão bacana que promete dar mais tranquilidade, ajudar as pessoas. E nós estamos vivendo aí num momento muito difícil, né? Que precisamos dessa ajuda, como o senhor citou aí, a saúde mental é o bem mais precioso que a gente está tendo aí nos últimos anos, né? Com certeza, é necessário nós nos cuidarmos. A saúde mental é fundamental hoje, sempre foi,
Porém, hoje as pessoas estão tendo a condição de se perceber de uma maneira mais significativa por toda essa campanha de orientação que nós profissionais, que os conselhos de psicologia, de medicina, entre outros da saúde, estão aí mostrando a importância do cuidado com a saúde mental e também da saúde como um todo, né? Porque, vamos convir, nós temos que ter esse processo do autocuidado de uma maneira significativa com todos nós. Uma questão de valorização. É verdade. Eu que agradeço a você e ao programa pelo convite. Obrigada. Conversamos aqui com o Dr. Rodrigo Lopes, que é psicólogo e também hipnoterapeuta. E é com ele, aproveitando aqui a presença dele, que a gente encerra o nosso canal Saúde desta quinta-feira, prometendo para a próxima quinta trazer muitos assuntos interessantes para você. Até lá, uma ótima noite.